A Deus. Irmãos, paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra de Deus em Mateus, como nós costumamos ler, no capítulo 7, os versículos 24 ao versículo de número 29. Graças a Deus. Nós vamos ler como nós costumamos sempre fazer. Estarei lendo os pares. Os irmãos em conjunto, por favor, estejam lendo os versículos de números ímpares. Amém, irmãos? Palavra do nosso Deus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e bateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Amém. Deus abençoe os irmãos, podem tomar os assentos. Meus amados, quero mais uma vez dar graças a Deus por esta oportunidade que Deus nos dá de estarmos novamente em sua casa, reunidos aqui, nesta noite de terça-feira, para, por mais um momento, estudarmos um pouco mais a palavra do Senhor. Quero louvar a Deus por sua presença entre nós, e agradecê-lo também pela vida de cada um dos irmãos que estão presentes. Que Deus em Cristo continue a abençoar cada um dos irmãos. Nós vamos, irmãos, retornar para o que temos estudado com os irmãos. E para isto eu quero convidá-los a abrirem as Bíblias agora, ou voltar um pouco mais para trás, para o capítulo 5 do referido Evangelho, que é o Evangelho de Cristo segundo o evangelista Mateus. Quero lembrar os irmãos que nós estamos falando, meus irmãos, baseado neste momento, sobre o versículo 23 e 24 do capítulo 5. Como é de nosso conhecimento, pois temos estado aqui com os irmãos, todos os irmãos com certeza recordam, que nós estamos falando, portanto, sobre estarmos neste texto, ou dentro deste contexto, estarmos não só oferecendo a Deus a nossa oferta, mas oferecendo a Deus a nossa vida. Ou seja, eu quero que os irmãos lembrem que disse aos irmãos que o interesse de Deus em primeiro plano não é pela oferta propriamente dita, mas pelo ofertante. Isso é de suma importância e é bom que nós não esqueçamos disto. Se tivermos o cuidado, por exemplo, de anotarmos isso, nós gravaremos com mais facilidade. Agora, claro que eu sei que os irmãos já sabem disto, né? Todavia, é algo importante estarmos sempre frisando. Paramos na semana passada, quando falamos aí sobre o versículo 26, e eu disse aos irmãos, finalizei dizendo aos irmãos, que as consequências poderão ser terríveis se nós espontaneamente, deliberadamente, intencionalmente, tendo nós ouvido a palavra de Deus, também lido, percebendo que Deus falou conosco, mas recusarmos agir de acordo com os ensinamentos da palavra do Senhor nosso Deus, nós poderemos ter consequências terríveis. E eu gostaria que os irmãos entendessem, irmãos, que em primeira mão, ao falarmos sobre isso, nós precisamos ter um entendimento que não tratará, a princípio, da perda da nossa salvação. Se nós analisarmos, os irmãos verão, Jesus dentro do que ele falou sobre esse assunto, os irmãos verão em outra passagem, a gente não vai trabalhar essa questão hoje, aqui, ou pelo menos não temos essa intenção. Mas os irmãos perceberão que nosso Senhor Jesus Cristo falou de situações quando os relacionamentos são interrompidos
e que, na verdade, há uma luta, uma busca por parte de alguém para que isto seja reatado, para que haja novamente o relacionamento. E quando há uma recusa por parte de alguém, Jesus ali fala até da excomunhão, ou seja, Jesus fala mesmo de ser excluído, de ser tirado definitivamente da comunhão da igreja. Mas a princípio, irmãos, eu gostaria que os irmãos recordassem, eu disse isso aos irmãos na semana passada, que ao princípio, quando Jesus começa a trabalhar essa questão, ele está dizendo nosso irmão. E quando ele finaliza esta aplicação, ele já usa a aplicação dizendo inimigo. Ou seja, situações que não foram resolvidas a princípio e que a tendência delas é piorarem. Como sábios, como crentes entendidos, como pessoas cristãs fiéis ao Senhor nosso Deus, nós nunca deveríamos deixar para amanhã o que Deus nos dá oportunidade para fazermos hoje. A grande verdade, meus irmãos, é que amanhã pode ser tarde para alguém, mas hoje é um dia oportuno. Hoje Deus nos dá a oportunidade. Se formos sábios, se não formos nécios, imprudentes, nós vamos aproveitar a nossa oportunidade de organizarmos a nossa vida o quanto antes, pois será melhor para nós. Então observe, meus irmãos, que a princípio não se trata da perda da salvação, mas estas coisas poderão atrapalhar até que chegue a esta situação. Quando nós olhamos para a oração do Pai Nosso, antes de entrar no que eu quero falar aqui, os irmãos devem recordar que Jesus inicia aquela oração dizendo, a base é exatamente essa, esse é o início. Jesus inicia dizendo, Pai Nosso que estás nos céus. Ele está dizendo que assim nós o reconhecemos. Ali está enfático, está claro, é evidente que Jesus está falando do relacionamento de filhos para com o Pai e do Pai para com os filhos, nesse caso nós e o Senhor nosso Deus, o nosso Pai Celestial. Significa dizer que ali quando Jesus diz que nós devemos orar dizendo para que Ele perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, a expressão ali fica claro para nós que Jesus não está falando sobre sentença judicial. Jesus está falando sobre medida disciplinar paternal, porque ele começa a oração chamando nosso Deus de Pai que está no céu. Então ali não é a perda da salvação, mas poderá ser o início. Jesus finaliza a oração, é como se ele estivesse conversando assim com os discípulos, ensinando, e volta para eles instantaneamente, como se ele tivesse finalizado falando amém, e volta para eles imediatamente e fala assim, olha, assim fará o vosso Pai com vocês. Se vocês perdoar, serão perdoados. Mas se não perdoarem, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Depois os irmãos vejam lá. Não quero me deter aí na questão. Mas o que eu estou dizendo aos irmãos, que a princípio, às vezes nós não preocupamos com certas coisas, porque aparentemente essas coisas são aceitáveis. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado. Eu tenho dito às vezes aos irmãos que nós preocupamos com aquele pecado chamado o pecado do adultério, nós preocupamos com o pecado do homicídio, com o pecado do roubo, nós preocupamos com o pecado da idolatria, nós preocupamos com o pecado da feitiçaria, mas às vezes a gente esquece dessas outras coisas, porque para nós, irmãos, olhem para cá, isso, irmãos, é para nós, não é para Deus. Para nós são coisas aceitáveis, mas a Bíblia trata destas questões. Deus nunca foi a favor que houvesse relacionamento interrompido entre nós, irmãos, crentes, servos do Senhor, nosso Deus. E eu quero dar graças a Deus, irmãos, não vou citar nome, e não estou falando aqui, as pessoas com certeza me entenderão, mas já tivemos, pelo menos ultimamente, 2 pessoas que organizaram situações, e alguém que organizou com alguém que está distante. Graças a Deus que Deus está trabalhando entre nós, Deus está agindo, mas eu estou certo que ainda existem outras situações para serem reparadas. E por isto Deus está falando conosco. Deus permanece falando conosco. Então vamos aproveitar a oportunidade que Ele nos dá nesta noite. Como que nós poderemos vencer isto? A princípio, nós precisamos partir, baseando isto,
no nosso relacionamento com o Senhor nosso Deus. Aquela revista de escola dominical, que os irmãos aí conhecem bem, pastor Janilton, irmã Lourdes, irmã Silene, e também os irmãos que estiveram na classe discipulado, devem lembrar que ele faz uma colocação muito importante. Ele chega a dizer lá para nós, falando sobre perdão, ele diz que nós pecamos infinitamente contra Deus, mas só perdoamos finitamente. Nós colocamos um limite, e Deus não nos perdoou estabelecendo limites. Nós precisamos ter atenção a isso. Nós precisamos partir desta base, desse princípio, que é o nosso relacionamento com o Senhor nosso Deus. Acredita, irmãos? Acredita, isso é sério mesmo, que se você orar a Jesus nessa noite, Ele está disposto a te perdoar? Sabia disto? Então nós precisamos verificar essas situações. Nós precisamos ver esta verdade. E precisamos, portanto, agir de acordo com esta verdade. Amados, a vida cristã, ela fala de identificação nossa com Cristo. Irmãos, ser cristão é nos identificarmos com Cristo e com sua palavra. É identificarmos com a palavra de Cristo e com o Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus queridos e amados irmãos, nós precisamos basear no nosso relacionamento com o Senhor nosso Deus. Será que a gente consegue enumerar os pecados que nós já cometemos em toda a nossa vida até agora? Para nós observarmos o quanto a graça de Deus tem atuado na nossa vida? Lembrem que na semana passada eu disse aos irmãos que nós teremos que nos valer de princípios que Deus colocou à nossa disposição, dentre os quais a graça. Porque sem a graça, irmãos, é simplesmente para nós que temos a nossa natureza vinda lá de Adão, que nós herdamos ela, embora hoje regenerados, nascidos de novo, nova criaturas, mas lembremos que continuamos sendo sangue e carne. E olha para cá, sangue e carne ofende, sente ofensa, sente dores, entristece, decepciona. Essas coisas acontecem entre nós, elas existem. Irmãos, olha para cá, sem perdão não existiria sequer sociedade. Sem perdão não haverá uma igreja próspera, frutífera, forte, que é capaz de abrigar pessoas e trabalhar essas vidas. Como ofereceremos para alguém algo que nós não temos? Sem perdão, olhe para cá, não há casamento duradouro, sabia disso? Não há casamento duradouro. E já não vá pensando nos piores problemas, mas vá pensando naqueles que para você é aceitável. Entendeu? Que nós temos eles como aceitáveis, mas que para Deus, irmãos, olhe para cá, é erro. Para Deus é pecado. Para Deus, meus queridos irmãos, está contrariando também a sua palavra. E se contraria a sua palavra, então eu tenho que pensar. Eu tenho que refletir. Eu tenho que considerar essas questões. Nós precisamos considerar estas questões. Nós precisamos então basear no nosso relacionamento com Deus. Baseie nisso, no seu relacionamento com o Criador, com o Senhor Jesus Cristo que te salvou. Agora, eu gostaria que você entendesse, para que estas coisas sejam possíveis, eu, você, nós precisamos abrir mão da nossa justiça, justiça própria, e darmos lugar à justiça divina. Porém é interessante, a justiça divina, ela trabalha com a graça. A gente não pode esquecer isso, porque a gente quer que a justiça divina, quando é para lá, ela trabalha de uma forma seca, mas quando é para cá, a gente quer que ela trabalhe de uma forma maleável. Não é mais ou menos assim? Irmãos, você quer ver o quadro? Quando Natã chega para Davi, fala para Davi, Davi, tinha 2 homens numa cidade.
Isso é interessante, como que nós temos essa facilidade. Deles era muito rico, tinha de tudo, mas tinha um outro que era pobre. Chegou um viajante na casa do pobre, na casa do rico, ele foi na casa do pobre que tinha uma única ovelha. Matou aquela ovelha. Davi falou, digno de morte esse homem. Cadê ele? Quem que é ele? Sabe por quê, irmão? Porque no entendimento dele, a justiça seria para lá. Aí o profeta Natan falou, esse homem és tu, Davi. Qual foi a reação de Davi naquela hora? Será que nós pensamos... Irmãos, olhem para cá, por favor. Será que nós pensamos que Deus agrada de todas as nossas ações? Que Deus avaliza todas elas? Que Deus dessa noite não quer que nós melhoremos em nada? Será que você pensa isso? Você mentaliza isso? Você é capaz de conceber isso? Que nesta noite Deus não quer que você melhore em nada? Que Deus não tem algo para que você melhore? Que Deus não tem algo para que eu melhore? Será que nós pensamos isto, irmãos? Irmãos, a graça de Deus é algo tão extraordinário que a grande verdade é que a gente não consegue descrever a beleza e a grandeza dela. É claro que eu não posso causar ultraje à graça de Deus. Eu não posso pecar para ela entrar em ação. Eu não posso pecar com a intenção de ver a graça de Deus atuando. Esse foi o erro de comunidades na época dos apóstolos. Os irmãos verão isso. Por exemplo, Judas vai falar sobre isso. Nós precisamos tomar muito cuidado em relação a isso. É claro. Mas eu preciso entender, você precisa entender, nós precisamos entender que a graça, ela está à nossa disposição para nós termos como vencer isto que para nós é uma dificuldade. Que é para nós o perdão, a revista da Escola Dominical também diz que é uma espécie de absurdo. Olhe para cá, irmão. O perdão, para nós que temos a nossa natureza, ele é estranho. Porque o meu senso de justiça própria, o seu senso de justiça própria, sabe o que é? Você não vai entender que você está querendo vingar, mas que você está querendo ser justo. Sabia? Você vai dizer o seguinte, você é capaz de estabelecer um tribunal imediatamente. É assim ou não é? Você estabelece o tribunal, você se torna advogado, você se torna promotor e você já se torna juiz. Você é tudo. Isso passa tudo na sua consciência, na sua mente, dentro de segundos. Você estabelece essas coisas. Olha, o fulano errou, ele cometeu isso, portanto eu acuso ele disso e eu já sentencio ele a isso. Você foi ali promotor, advogado, e já foi juiz também, sentenciou. Porque se nós formos falar ao contrário, nós vamos dizer, mas então não seremos justos porque ele merece. Então não seremos justos porque ela merece, irmãos. Se é perdão, tem que ter havido ofensa. Olhe para cá, irmãos. Aquilo que não é proposital, desculpa, resolve. Desculpe, viu? Não foi proposital, não. Beleza. Na nossa palavra, tá bom, não foi proposital. Agora, aquilo que é proposital, desculpa, não resolve. Tem muita gente que desculpa, mas não perdoa. Desculpa não é perdão. Porque o perdão ele só é real quando já não há ressentimento dentro da gente. Quando não deixa a gente preso àquela situação. Eu vou dar o nome, não tem problema. O pastor Hernandes, muitos aqui conhecem ele. Ele contou um exemplo em relação à vida dele. Ele disse que uma determinada vez, ele disse que foi a experiência mais difícil que ele já teve depois, como cristão e como pastor já, segundo ele. Era um dia tarde da noite, ele mora no estado do Espírito Santo, no Brasil, claro. E segundo ele, ligaram para ele, tarde da noite. Ele atendeu. Quando ele atendeu o celular, a pessoa foi direta, mais direta mesmo com ele. Falou, olha, pastor Hernandes, eu estou te ligando para te comunicar. Acabaram de assassinar o seu irmão. Mataram o seu irmão e deram, falou lá tantas facadas que deram no irmão dele. E ele falou que ele perdeu a voz
no celular, ficou sem reação. Mas a primeira palavra que ele conseguiu falar para o moço que estava do outro lado da linha, querendo ouvir o que ele ia falar, foi essa assim: eu perdoo esse assassino. Porque se eu não perdoar o assassino do meu irmão, eu vou ficar preso a esta situação o resto da minha vida. Ele está perdoado em nome de Jesus. Irmãos, falar que isto é fácil é brincadeira. Isso não é coisa para pedido de desculpa. Isso não é coisa para pedido de desculpa. Isso é gravíssimo. Isso fere mesmo a palavra de Deus. Isso fere as leis do país. Isto estraga, irmãos, família. Isso destrói o que nós costumamos falar, sonhos. Isso é capaz de chegar a se paralisar certas coisas. Mas a grande verdade, meus queridos irmãos, a grande verdade é que nosso Senhor Jesus Cristo, morrendo na cruz do Calvário, ele olhou para todas aquelas pessoas e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esta foi a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, quando nós falamos que no Novo Testamento as coisas são mais apertadas do que no Velho Testamento, e as pessoas não conseguem entender porque, a princípio, a gente olha para outro lado, mas a grande verdade é que o Novo Testamento, ele nos chama a esse desafio de vivermos o que Cristo nos propõe através da sua palavra. Portanto, meus queridos, amados irmãos que estão aqui nesta noite, nós precisamos entender que para nós conseguirmos vencer essas coisas, nós temos que abrir mão da justiça própria. Não devemos ser nós, com aquele entendimento que nós temos, porque isso, irmãos, é tão fraco, essa questão. Isso é um problema, porque a nossa justiça parece que abre legalidade para nós. Partindo daquilo lá que eu disse aos irmãos, que parece ser estranho, parece ser absurdo, porque de fato houve uma ofensa. De fato houve um pecado e algo grave. De fato aconteceu. Isso aqui não é questãozinha não, porque irmãos, nós queremos perdoar, olha para cá, nós queremos perdoar o que desculpa resolve, o que um pedido de desculpa resolve. Quando a Bíblia fala sobre perdoar, é aquilo que foi intencional mesmo, houve intenção da pessoa em fazer. É quando alguém, olha para cá, é quando alguém cometeu ofensa contra nós, que a Bíblia diz, por exemplo, lá em Efésios, tanto citamos esse texto, capítulo 2, versículo 1, que nós estávamos mortos em ofensas e pecados contra Deus. A atitude de Deus através de Cristo foi nos perdoar. Propósito de Deus em Cristo foi perdoar-nos dos nossos pecados. Isto foi possível pela graça que Ele manifestou na pessoa de Cristo lá na cruz do Calvário. Eu, você, nós, graças a Deus, tivemos entrada a esta graça e fomos perdoados. Fomos libertos dos nossos pecados. E estamos aqui hoje, irmãos, na condição de salvos. Aquilo, irmãos, que inicialmente pode não ser um problemão, pode tornar-se um problema muito grande amanhã. Então a gente deve corrigir isto agora. Sabe, irmãos, houve um período tão maravilhoso da igreja, porque sempre aconteceu um problema. Onde há pessoas, seres humanos, é possível haver problemas. Temos que vigiar, com certeza. Isso não abre porta para outras pessoas se sentindo no direito de sair ofendendo outros. Não é isso, irmãos. Porém, o que eu estou dizendo aos irmãos, que se nós, olha para cá, se nós não crescermos a ponto de lidarmos com estas situações,
Nós vamos parecer aquele bando de menino da escola, que estava lá no primeiro ano, no segundo, que desculpava, mas na verdade tinha que haver um perdão, mas era só o pedido de desculpa. Nós precisamos então encarar isso de fato, precisamos ver esta situação, nós precisamos confrontar esta questão, isso tem que ser confrontado. Se é perdão, é porque houve ofensa, houve um erro, houve algo grave. Mas alguém, graças a Deus, está convencido pelo Espírito do Senhor e pela palavra de Deus. Isto, irmãos, a princípio, não é de se preocupar que o ser humano aconteça hoje e amanhã ele tenha que estar rindo até o canto da orelha já perdoando. Mas a questão, irmãos, é que eu, você, nós, precisamos abrir nossos corações. Isso é conosco. Isto é com a gente. Não podemos tapar o sol com a peneira. As coisas não estão boas e a gente faz parecer que está bem. Já não temos mais o mesmo nível de vida espiritual. Já não somos mais capazes de falar em tal situação, porque a nossa vida não condiz. E até quando a gente vai levando essa situação? O que a gente tem que fazer? A gente tem que dar um basta. Até aqui não deu conta, não? Proponha a orar, proponha a jejuar, proponha a ler a Bíblia, proponha a consagrar. Peça ajuda a quem confia. Peça ao pastor da igreja. Levante de madrugada, irmão, assim como a gente ora, faz até, como diz, o negócio chegou mesmo, a tal das campanhas, faz campanha para isso, para aquilo, faça para vencer a si mesmo. Carlos Drummond de Andrade dizia que o vencedor é aquele que sabe lutar consigo mesmo, que tem capacidade de vencer seus próprios impulsos, tem capacidade de vencer a si mesmo, de dizer para si mesmo que está errado nesta situação. Quando a gente era menino, criança, acontecia um problema entre a meninada, o pai chegava, já olhava aquilo rapidamente e falava assim, ó, você está errado, pai, pede perdão para o seu irmão. Não era assim? E aí, não queria nem saber, não, o outro era perdão. Perdão, dá um abraço aí agora. Abraçava. Se aquilo era verdade, de fato, se perdoou de verdadeiramente, não sei. Mas era assim que acontecia. E aí a família ia crescendo nesse clima. Olha, problemas existem, mas existe reconcílio. Problemas existem, mas existe recuperação. Problema existe, mas existe restauração. É um grande problema, irmãos, nessa caminhada. Olha para cá, por favor. Nessa caminhada, segundo Jesus está dizendo, é os dois que estão no caminho. Muitas pessoas entram nessa questão, interferem nisso e só faz fomentar a situação. Jesus diz que é os dois que estão no caminho. Não é o que Jesus falou? Aproveite enquanto tu estás com ele no caminho. Olha, se há alguém que você tem problema com ele, vocês dois estão no caminho. No caminho do reconcílio. E nesse caminho, só aceite interferência bíblica, aceite ajuda em oração. Mas opinião de alguém que vem dizer, se fosse comigo eu fazia assim, se fosse comigo eu fazia assado. Aceite essas coisas não. Aceite o que diz a Bíblia. Já viu as sugestões que a gente aceita das pessoas? Sugestões que não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas a gente não aceita o que diz a Bíblia. Ah, o fulano falou para mim que eu sou bobo. Que se fosse ele dava um jeito nessa situação. Será que isso é voz divina, irmão? Será que isso é voz de Deus? Será que isso aí tem a ver com a palavra do Senhor nosso Deus? Abramos os olhos. Vamos abrir os nossos olhos. Vamos acordar. Então vamos tomar cuidado com a justiça própria. Ela parece que nos dá legalidade para nós vingarmos. E a gente quer vingar, irmão? Olha para cá. Em cima do... Eu estou sendo só justo, porque o fulano cometeu isso. Cometeu ou não cometeu? Se você falar que não cometeu, você está passando vista grossa. Ah, cometeu. Então é assim, e quem comete não merece ser sentenciado? Merece ou não merece? Merece. Então é isso que eu quero. O que você acha que é isso, irmão? O que você acha que é isso?
Aí eu vou voltar lá, nós estamos partindo da base do nosso relacionamento com Deus. Você pecou ou não pecou contra Deus? Não, vocês podem me responder, por favor, por gentileza? Nós pecamos ou não pecamos contra Deus? Pecamos. Então o que é que a gente merecia? Se Jesus não nos substitui na cruz do Calvário, hein? Se Ele não morre em nosso lugar. Se Ele não está lá e derramando seu sangue para expiar nossos pecados. Aquela morte substitutiva, morte vicária, substitutiva. Jesus nos substitui na cruz do Calvário. A Bíblia usa a linguagem que Ele morreu nossa morte, para que nós vivamos a sua vida. Estamos entendendo, irmãos? A Bíblia diz que nós devemos perdoar como Deus nos perdoou. Então muitas coisas se tornam aceitáveis para nós, de acordo com o nosso conceito, com a nossa visão, que por vezes não tem fundamentação da palavra do Senhor nosso Deus. A gente emite certas opiniões sem saber se elas condizem, harmonizam com a palavra do Senhor nosso Deus. Vamos pensar um pouco sobre isto. Vamos considerar, portanto, essa questão. Vamos caminhar mais um pouquinho. Eu preciso pensar sobre isso, irmãos, porque a justiça própria, ela é um problema. Como assim? Se o errado, na verdade, é alguém que eu amo, veja como que é a justiça própria, não fie nela. A justiça própria é assim, se o errado é alguém que eu amo, alguém próximo, alguém que eu considero muito, alguém que talvez seja até corda do meu coração, aí eu quero que ele seja justificado. Eu quero que ele seja absolvido. E se alguém quiser me ouvir, eu vou me constituir como um excelente, um exímio advogado. Bom defensor. Vou dizer, não, mas você não conhece a história. Se você conhecesse a história não começa aí. A história começa aqui, ó. Então, porque você não sabe disso, por isso que eu acho que ele não merece ser sentenciado. Por isso que eu acho que não pode ser. Irmãos, nós às vezes, olha para cá, nós às vezes acabamos indo, harmonizando com aquelas visões que é transmitida, a grande verdade é transmitida através desses filmes violentos que são passados nas televisões aí, ó, lá de Hollywood ou sei lá de onde. A gente vai e está de acordo com aquelas visões, porque aquelas visões lá é assim, não é? Aparece o mal a princípio, não é? E o mal faz uma maldade, faz um estrago, depois que ele criou um problemão, provocou, o outro fez de tudo para não reagir, mas chegou um ponto que ele não deu conta e rebentou. Quando ele rebentou, aí faz uma bagaceira. Ele era muito mais preparado que aquele maldoso, e aí ele sai acabando com tudo, e quando ele sai acabando com tudo, quem está do lado de cá está batendo a palma falando, tomou, precisava, até que enfim, ué. Quantas vezes nós cristãos também não agimos mais ou menos assim? Isso é justiça humana, irmãos. Tanto um quanto o outro, um começou, mas o outro também está errado. A Bíblia não ensina assim. O que a Bíblia está dizendo? A proposta do Evangelho está aqui. A gente vai ver mais à frente. Diz que se for para você caminhar uma milha, vá com ele. O que a Bíblia diz? Vá com ele 2. Isso é o Evangelho. Que Jesus ensinou. Feriu-te a face, dá uma pancada do outro lado que ele nunca mais escuta. É isso? Não. Vire a outra. Glória a Deus. Irmãos, olha, isso é muito alto, irmãos. A justiça aqui do Novo Testamento, ela é elevadíssima. E como é que o mundo verá Deus nas nossas vidas? Vivendo esses ensinamentos. Então isso é ser bobo, pastor? Não é ser bobo, irmãos. Se porventura, olhe para cá, tem coisa que a gente tem que tomar cuidado no que fala na igreja, porque as pessoas entendem a gente mal. Se porventura houver necessidade de uma correção da parte de Deus, eu quero que você lembre lá do que nós falamos lá. Pai nosso que estás no céu, Ele é Pai, meu e dele. Ele vai corrigir. Isso você pode esperar. Irmão, será que nós não temos alguém aqui dessa noite que está debaixo das lapadas benditas de nosso Senhor Jesus Cristo? Está debaixo da correção dele?
A gente não percebe e às vezes nem ele percebe. Mas está. Então o que eu quero dizer com isso? A Bíblia diz, o Senhor diz, minha é a vingança. Não deis lugar à ira. Se porventura houver uma necessidade desta, espere no Senhor Deus. Mas não se torne aquele crente, como dizia o meu pai, aquele crente feiticeiro, que ora para ver alguém sofrer. Isso não é cristão, irmão. Isso não é cristão. Ore pelo bem-estar dos outros. Ore pelo crescimento dos outros. Ore pela vida, irmãos, o juízo, olha aqui, irmãos, se juízo de Deus for estabelecido, instaurado sobre a vida de alguém, ele é tão severo, que se isso acontecer e você tiver ciência, se você tiver desejado que isso aconteça, você depois vai pedir misericórdia. Juízo de Deus não é brincadeira não, irmãos. A mão de Deus preserva, sim senhor, mas a mão de Deus age para doer, como nenhuma mão humana pode fazer doer. Então não há necessidade nenhuma da gente falar, Senhor, pega, aperta, espezinha ele. Porque esse contexto agora é de rivalidade, de briga, de confusão. Mas amanhã torna os dois amigos. Aí vê o outro sofrendo, ela, meu Deus, ajuda, renova, tem misericórdia. Você está me entendendo, irmão? Nós não precisamos destas coisas. A justiça própria, ela é um problema. Se for alguém próximo, alguém que acorda do nosso coração, nós vamos querer que exerça misericórdia com ele. Mas se não for, se for alguém que a gente estava esperando a derrocada, se for alguém que a gente queria ver ele numa ruína, num problema, numa situação adversa, a gente vai dizer, Deus ouviu minha oração. Olha só que coisa. A justiça própria levará você a entender, não, mas ele merece. Merece por quê? Porque ele ofendeu. Merece por quê? Porque ele errou. Merece por quê? Porque ele é ofensor. Irmãos, enquanto nós vivermos nesse mundinho de criança aí, ó, a gente não sai do lugar. Nós não saímos do lugar. Nós precisamos ser pessoas que estejam sempre caminhando. Que estas coisas, mesmo que nos entristeçam por momento, mas não impedem a nossa caminhada, não nos travam, não nos faz parar, não nos faz estar detido na nossa caminhada. É preciso que nós caminhemos. É preciso que nós avancemos. E Deus quer que eu, você, nós avancemos. Vamos avançar em nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu preciso entender, irmãos, é preciso entendermos que o perdão, ele é uma virtude muito nobre. Ele é uma virtude muito nobre. Pode não ser fácil exercermos, portanto, esta virtude, mas ela precisa estar em evidência no meio da igreja. Isso é tão sério que Jesus falou nisso em oração, Jesus falou nisso nos seus ensinamentos. O apóstolo Paulo trabalhou essa questão. Pedro, preocupado com essa questão devido aos ensinamentos dos rabinos, porque segundo se estuda e observa, os rabinos ensinavam as pessoas a contar quantas vezes o indivíduo errou contra ele. E aí chegava até 3. Quando chegava 3 vezes, aí já não devia mais perdoar. Olha que absurdo, irmão. Aí Pedro vai lá e fala, Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar? Ele vai mais além, porque os rabinos falavam até 3, ele vai até 7. Aí Jesus vai e multiplica isso, né? Por 70. Não te digo 7, mas 70 vezes 7. Na verdade, Jesus não está colocando um limite para perdão. O que Jesus está dizendo ali, irmãos, que é simplesmente impossível alguém cometer esses erros contra você 490 vezes, e as 490 vezes ele vem te pedir perdão. Jesus está mostrando que isso é impossível. Então o que Jesus quer dizer é que todas as vezes que alguém precisar do seu perdão, você deve ter graça suficiente na sua vida, amor de Deus suficiente na sua vida, para abrir mão e perdoar esta pessoa. Por mais que isto seja difícil, mas você deve ter graça da parte de Deus, deve ter amor da parte de Deus para perdoar. Pastor, mas alguém me disse que eu não devo perdoar.
mas Jesus disse que você deve perdoar. A palavra de Jesus, ela tem que estar acima. A palavra da Bíblia tem que estar acima. É aí que nós precisamos focar a nossa atenção. Eu não estou aqui dizendo aos irmãos que isso é uma questão de estalar de dedo. Porém, isto é uma atitude do cristão. Isto, irmãos, é uma atitude do coração. Você deve querer exercer o perdão. Se você não querer perdoar, você não vai perdoar mesmo. Se você ficar naquele negócio, o dia que eu der conta eu perdoo. Sabe que dia que você vai perdoar? Nunca. O dia que você der conta. Você tem que propor. Você tem que assentar no seu coração. Você tem que batalhar para isso. Você tem que se convencer que você precisa perdoar. Pastor, mas peraí, isso é praticamente obrigação? Irmão, para te dizer a verdade é. Para te dizer a verdade é. Isso é tão sério que a Bíblia exige. A Bíblia não pede. A Bíblia diz que assim como Deus perdoa, nós devemos. Você está entendendo isso, irmão? Isto também é pecado. Recusar perdão é pecado, irmão. Você já pensou por esse ângulo, com esse ponto de vista? Logo nós vamos dizer, vamos cair naquilo. É porque ele não passou pelo que eu passei, por isso que ele fala que é tão fácil. Sabe por que nós temos muitos crentes hoje no meio da igreja doentes? Porque se deixam vencer por esta filosofia. Você foi ferido, mas você pode ser sarado. E para você ser sarado, essa questão tem que ser trabalhada. Enquanto não perdoar, estará um machucado aí. Essa é a grande verdade. A pessoa, irmãos, que está com esse ressentimento, com essa mágoa, com esse problema, ele vai jantar, ele lembra, ele vai almoçar, ele lembra, ele vai passear com a família dele, ele lembra. Ele está no culto, tem hora que ele lembra. Vai dentro do culto, irmão, ele lembra. Meu Deus do céu, que situação. Irmão, que vida é essa? Acorda de noite, quase que tendo pesadelo e lembrando. Ouve um hino cantar, não sente em paz, porque lá o hino falou do negócio. Alguém dá uma palavra na igreja, me marcou. E há quanto tempo, irmãos, que eu venho falando sobre o Sermão do Monte, não tem nada marcado. Se tem marcado é por Deus. Porque há quanto tempo estamos falando sobre o Sermão do Monte? E a gente lá vai versículo por versículo. Estamos falando sobre essa questão. Se há alguém que precise, Deus conhece, Deus sabe. Qual deve ser a nossa atitude? Aproveitar enquanto nós estamos no caminho. Bendito seja para sempre o maravilhoso nome do Senhor. Então, meus irmãos, se sou ofendido, eu tenho que exercer misericórdia. Eu preciso exercer misericórdia. Agora, deixa eu dar um conselho aos irmãos, as horas já lá vão correndo demais ali. Não, por favor, irmãos, olha, preste atenção nisso. Não tente esquecer alguma coisa que você não resolveu. Isso não funciona. Algumas pessoas tentam esquecer o que não foi resolvido. E quando a gente diz, lembra que eu falei um tempo atrás aqui, isso é muito falado por todo mundo, né? Perdão não é amnésia. E é claro que não. Você perdoa, mas você não esquece. Só que aquilo não te incomoda mais quando você perdoa. Aquilo não te causa aquela sensação horrível. Está entendendo? Aquela situação, aquele mal-estar que às vezes você sentia, quando você perdoa, você deixa de sentir aquele mal-estar. Mas esquecer você não esquece, não é tirado da sua mente. Graças a Deus você continua saudável, você lembra. Porém isto não te trará nenhum mal-estar, porque você perdoou. Isso é mais ou menos assim, irmãos. Jesus está dizendo aos nossos devedores, não é? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Houve uma dívida mesmo, uma ofensa. É mais ou menos aquela situação. Fulano está te devendo. Aí você vê ele, e às vezes ele até fica um pouco sem graça com aquela situação, né? E ele queria dizer, olha, eu vou acertar com você, talvez você não está nem preocupado. Ou já existe aquele outro que fica mesmo olhando assim, vê, o fulano está me devendo, dando certo comigo. Mas quando paga, vê-se. Você não esquece que emprestou dinheiro, mas você já sabe que foi quitado. Você já sabe que não existe dívida.
Perdão é isso. Não tente esquecer uma coisa, olhe para cá, não tente esquecer uma coisa que não foi resolvida. Perdão não é isso. Eu vou esquecer, eu não vou perdoar não, eu vou esquecer. Que dia que a gente esquece? Isso é coisa de menino, irmão. Que dia que nós esquecemos, mas não esquecemos de jeito nenhum. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que perdoar. E depois de perdoar, aí é provável que você até esquece. Abra sua Bíblia agora em Hebreus capítulo 8. Deixa eu citar esse versículo aqui para nós. Hebreus capítulo 8, versículo 12. Nós precisamos caminhar mais um pouquinho. Hebreus capítulo 8, versículo 12. Os irmãos encontraram? Alguém pode me ajudar aí lendo, por favor? Hã? Irmãos, vamos lá, todo mundo lê, vamos. Bom, qual que é a primeira coisa que vem em ordem aí? Misericórdia, não é isso? Para com as suas. Isso tem que estar baseado no tratamento de Deus para nós. O que Deus faz? Deus esquece sem perdoar? Deus perdoa para Primeiro, nós temos que perdoar para esquecer. Deus está dizendo através do escritor. E isso já vem do Velho Testamento. Isso está lá, porque serei misericordioso. Está claro que quem me ofendeu, ele vai precisar mesmo que eu abra mão dos meus direitos. O que entre nós seres humanos é direitos. O que para nós é razão. Você está entendendo? O que para nós, irmão, se você abrir mão, as pessoas vão chegar e dizer, mas você é bobo demais, velho. Abriu mão. Eu abri. Consegui entender que isso estava sendo mal para mim. Depois consegui entender que ele é meu irmão. Consegui entender que ela é minha irmã. Consegui entender que aquela pessoa precisa de ajuda como eu também estava precisando. Nós temos que partir do princípio do tratamento de Deus para conosco. E Deus não esquece sem antes nos perdoar. Mas primeiro a Bíblia está dizendo que Ele é misericordioso para com nossas iniquidades ou pecados. Ele segue dizendo iniquidades e de seus pecados. E aí depois ele diz, de suas prevaricações eu não me lembro mais. Primeiro Deus perdoa. E depois Deus esquece. E é claro que aquela mente perfeita do Eterno não vai esquecer. Significa dizer que nossos pecados não vão estar patentes, porque Ele nos perdoou. Com o sangue de Cristo Ele foi lá e cobriu. Isso foi coberto. Ele enviou o seu perdão. Então eu preciso entender que não adianta eu querer esquecer essa situação sem tê-la resolvido. Primeiro eu vou resolver e depois eu consigo esquecer. Vai passar-se os anos, mas isto terá ficado para trás. Glórias ao nome do Senhor. Então quero finalizar dizendo a cada um dos irmãos, não perdoar é uma desobediência direta à palavra de Deus. Eu me lembro uma vez que eu li um livro do pastor Billy Graham, um livro pequenininho, mas extraordinário. E nesse livro ele falava sobre o Espírito Santo. E nesse livro, portanto, ele enfocava a visão do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E ele conta um fato que houve com ele ao passar numa certa igreja, se me parece na Norte América, e naquela igreja que ele passou, pregou a palavra de Deus, o pastor daquela igreja estava disciplinando alguns obreiros dele, alguns diáconos. E ele, segundo ele conta, ele sentiu tocado por Deus para conversar com o pastor sobre aquela situação. E ele foi conversar com o pastor. E o pastor falou com ele, não, eles estão, atenção a isso, veja como que muitas coisas mudou isso lá. Eles estão sendo colocados à prova, estão sendo disciplinados porque beberam bebida alcoólica. E aí o pastor Billy Graham disse que concordou, claro, tá certo, tem que passar isso
na vara da correção mesmo. Mas ele entrou para dentro e voltou, segundo ele, tocado pelo Espírito de Deus, falou assim: pastor, quantos obreiros o senhor tem aí? Ele falou assim: aqueles lá todos são obreiros. Ele falou: o senhor precisava disciplinar isso também. Aí ele falou: mas por qual razão? Porque é uma ordem não embriagar com vinho, mas é uma ordem também ser cheio do Espírito. Você sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim: esses homens do senhor estão vazios do Espírito. Ao mesmo tempo que quem bebe tem que ser disciplinado, esses também que não se enchem do Espírito deviam ser disciplinados. Olhe para cá, por favor. Ele não queria desafiar o pastor. Segundo ele foi tocado pelo Espírito do Senhor. Porque é uma ordem. Só que nós desconsideramos isto. A questão de não perdoarmos também é uma desobediência de nossa parte direta à palavra de Deus. E se desobediência é pecado, veja onde é que nós estamos. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Veja onde é que nós estamos. Tanto é, a Bíblia não pede, olha, veja aí, procure perdoar. A Bíblia diz, na questão de viver em paz, no que depender de ti, viva em paz com todos os homens. Porque nem todos poderão querer viver em paz com você. Isso é claro, isso é lógico. Certo? Mas a questão de perdoar não tem a ver com ele, tem a ver contigo. Ele não quer me perdoar, mas eu perdoo em nome de Jesus. Ele está perdoado. Você tem, olhe para cá, você tem esta opção. Você pode optar. Você pode decidir, perdoo ou não perdoo. Isto é com você. Isto não é com ele. Estamos entendendo, irmãos? Queria citar só pelo menos 2 versículos para nós. Mas abra sua Bíblia em Efésios 4:32 e já encerramos. Aguente aí mais 2 minutinhos só. Efésios 4:32. Amém? Eu leio para os irmãos. Olha a Bíblia dizendo: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos. Isso não é sugestivo, uma sugestão ou um pedido. Isso é uma ordem. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Olhe para cá. Pela palavra de Deus, não perdoar é nós desobedecermos a palavra do Senhor. E se desobediência é pecado, onde é que nós estamos parando? Quero citar mais um versículo. Vá para Colossenses capítulo 3, por favor, rapidinho. Colossenses 3, versículo de número 12. Leio para os irmãos. Olha. Colossenses 3, versículo de número 12. Amém? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Irmãos, pense comigo um minutinho só, sobre uma igreja recheada, repleta, de crentes desta marca aqui, digamos assim, dessa estirpe aqui. Pense um pouquinho sobre isso. Olha, crentes revestidos, olha a Bíblia dizendo, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, devemos revestir de quê? De entranhas de misericórdia, de benignidade. Se nós encontrássemos uma igreja assim, os crentes todos revestidos de entranhas de misericórdia, de entranhas de benignidade, de humildade, de mansidão, de benignidade, qual seria o resultado ou o efeito? Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Perdão é uma ordem bíblica. Se até aqui nós temos desconsiderado isso, vamos sair daqui entendendo. Perdão é uma ordem da palavra do Senhor nosso Deus. Não obedecer é desobedecer. E a desobediência, irmãos, é uma atitude direta, voluntária e consciente de nossa parte ao que Deus estabeleceu. Se formos desobedientes, nós estaremos em pecado. A questão é, para muitas pessoas, as intrigas, os probleminhas, as confusões, o negócio de que meu santo não dá com o santo do Beltrano, o negócio de que eu não vou muito com a cara dele, com a cara dela,
Olha aqui, irmão, isso é coisa que vão se tornando aceitáveis diante da igreja, mas isto é pecado. Olha para cá, vamos tratar isto com mais seriedade, e em nome de Jesus vamos repreender essas coisas que não provêm de Deus, para que a igreja esteja como um organismo vivo, saudável, vencendo a cada dia para a glória do nome do Senhor. Amém? Deus abençoe a sua igreja em nome de Jesus. Em último lugar eu te digo, olha, o perdão reflete o caráter de Deus. Lembre-se sempre disso. Perdão reflete o caráter de Deus. Nós nos identificamos com Cristo e com sua palavra.